Olá, muito obrigada a todo mundo que está entrando. Essa é a parte 2 da live Viagens que Transformam, Caminho de Santiago, Índia. Esperar só o Ale conectar e a gente já retoma. Quem tiver algum comentário, dúvidas, perguntas, só deixar aqui que a gente já responde. Vamos ver se o Ale entra. Aí o Ale já entrou e a gente já começa então a nossa parte 2. Deixa eu ver aqui. Oi. Voltamos! Eu achei que tinha acabado até a bateria do meu celular. Pô, eu tive que reiniciar essas coisas aí. Mas Enfim. hoje tá ótima a conexão. Bom, a gente estava falando, então, essa é a parte 2 da live Viagens que Transformam, Caminho de Santiago e Índia. Então, na parte 1, a gente falou muito do caminho de Santiago, alguns aprendizados e coisas que a gente carrega no nosso coração, né, Ale, pós-caminho. E agora, na parte 2, a gente vai falar um pouquinho de Índia. Então, ele estava contando um pouquinho da trajetória e de como começou o despertar dele, falando de Índia, né? Ale, o que mais que você conta pra gente de Índia? O que te marcou durante esse processo? Então, foi para mim, porque assim, a história completa da Índia, né, como eu cheguei lá, o meu objetivo na minha cabeça era conhecer a Índia, dar um rolê, fazer um ciclo. Eu sempre gostei de viajar, conhecer lugares, e mochileiro, né? Só que daí eu cheguei lá, no terceiro dia eu tive essa diarreia, fui parar na UTI do hospital, na Índia. Nunca tinha ido para uma UTI, nunca tinha internado. Foi a primeira vez na Índia, sozinho. E aquela sensação, né, de... Putz, daí eu comecei a questionar, né, porque eu tinha ido para lá, aí veio esse questionamento com Deus, eu perguntava para ele qual é o lado bom daquilo, e ele quieto, ele nunca falou, não falava nada, né. E daí eu fiquei esses 3, 4 dias, daí saí do hospital, e daí nisso eu fui ver a documentação para fazer, eu tinha um seguro, quando você compra passagem com cartão, você tem um seguro, né, de viagem, Uhum. já o hospital, eu fui para um hospital privado. Aí nessa do hospital privado eu lembro que eles falaram para mim: você quer que a gente transfira você para um hospital público? Eu falei, não, pelo amor de Deus, não dá. Imagina, né? Privado eu já estava morrendo de medo. Aí público, eu falei, não, pode deixar, seguro, eu pago, não tem problema nenhum, pode, fico aqui mesmo. E daí eu fui tem um bairro em Delhi, que é um bairro dos mochileiros. E daí eu fiquei lá para fazer a papelada do seguro, para eles me reembolsarem. E nesse tempo, que eu estava vivendo nesse bairro e tal, aí um dia eu saí, estava buscando um mercadinho, né, para comprar umas coisas e tal, e vi um cara, encontrei um cara vindo no sentido contrário com umas sacolinhas. E daí eu fui falar com ele, perguntar onde é que era o mercado, e daí ele me explicou e tal, e a gente começou a conversar, né, e naquele momento a gente já ficou amigo, ele também estava viajando sozinho, também estava perdido na Índia, e são os famosos buscadores da Índia, né? Enfim, daí nós ficamos, o nome dele era Matheus, né? E esse cara era uma tranquilidade, um cara, sabe, super boa onda, daí nós fomos jantar, ficamos amigos, não sei o que, e daí nisso a gente resolveu ir para Caxemira.
Daí compramos uma passagem pela internet, né? E na internet era aquele puta ônibus, lindo, maravilhoso. Ah, beleza, ônibus leito. Ixi, quando nós fomos pegar o ônibus, lá no perto do Red Fort, era uma quebrada e ficava tava parado, estacionado numa... Caindo aos pedaços o ônibus. Nossa, a hora que eu olhei o ônibus, eu olhei e falei, meu Deus, que roubada nós entramos, né? Mas daí já tinha comprado, daí entramos no ônibus, e só tinha indiano, só tinha nós dois de estrangeiro. E entramos, e assim fomos parar na Caxemira. E daí, na Caxemira, ficamos lá e tal, um lugar super bonito, mas já era final de ano, já tá ficando muito frio, e ali você fica no pé dos Himalaias, né? Então, a região da Caxemira, da Srinagar, ali era onde os ingleses, os britânicos, né, eles passavam, era uma colônia de férias de inverno, né? Eles ficavam ali em Delhi, e no inverno eles iam para as montanhas, e a Caxemira era um lugar que eles costumavam ir. E daí tinham vários barcos, uns barcos que ficam num lago, e esses barcos era onde eles se hospedavam. E agora esses barcos é onde a gente fica, como se fossem hotéis flutuantes, né? Então a gente se hospedou num barco, ficamos num barco lá na verdade ali já são muçulmanos, né? Já tem uma população já mais muçulmana, tem os hindus e os muçulmanos. E daí nós ficamos num barco, era muito legal, no lago e tal, só que muito frio, mas já estava frio, inverno, você não pega os Himalaias num lago, né? O lago acordava de manhã, era um gelo, bicho, era congelante. E eu não estava aguentando mais aquele frio. Daí eu falei assim pro Matheus, não tô aguentando mais esse frio. E pra você ter uma ideia, todo banho era banheira, o cara tinha que pegar lenha, esquentar a água. Eu já não tomava banho. Aí, bom, ele também, né, não tomava banho. Mas enfim, cada vez que eu ia tomar o banho, pra mim era... Daí eu falei, Matheus, não tô aguentando esse frio. Um ritual. Nossa, era um sacrifício, né? Daí eu falei, não tô aguentando esse frio, eu vou embora, cara. Daí falou, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu tenho um amigo que me indicou um ashram em Rishikesh, e se você quiser a gente pode ir para lá. Então Rishikesh já está um pouquinho, né, mais nos pés, no Himalaia, mas mais pro continente e tal, já não é tão frio. Eu falei, bom, vamos embora, cara, não pensei duas vezes, bora para Rishikesh. E daí fui para Rishikesh, e daí que eu entrei nessa vida de viver em ashram. Eu via falar de ashram, tinha alguns amigos que tinham em ashram, mas nunca entendi muito o que era ashram, né? E depois eu vejo que ashram você só vai entender quando você vive a experiência de viver no ashram, porque é um outro mundo. Totalmente difícil. Você viveu essa experiência também, né? Agora recentemente, mas era uma escola, mas era uma escola de yoga, né? Mas o que a gente vivia dentro era como se a gente vivesse num ashram, exatamente. Daí é o seguinte, eu já não comia, eu fiquei com trauma de comida, eu comia só arroz. Eu não comia, mas eu tava com trauma, sabe? E daí nesse ashram, é um swami indiano e a companheira dele é uma canadense. E daí eles construíram um puta de um ashram super bonito, na beira do Ganges, em Lakshmanjula, e padrão Canadá, tudo limpinho. A hora que eu vi a comida lá, eu falei, não, meu, aqui que eu vou... aqui! Não saio daqui por nada desse mundo, né? E daí fiquei no ashram, só que no ashram você acorda 4 horas da manhã, você vai meditar, você faz sua yoga, depois faz o puja da manhã, daí tem um tempinho, né, de folga, você tem aqui uma biblioteca muito legal, eu comecei a pegar uns livros de yoga, a ler e tal, e comecei a viver, à noite tinha mais yoga, mais meditação, tinha os kirtans, e comecei a viver no ashram, né? E daí que começou essa prática, né? Eu comecei a ir para dentro, né? A meditar. E quando você fala que é muito isso, assim, eu percebo que nesses, né, Caminho de Santiago, Índia, tem muitos buscadores, é o que você falou, né? E como eu até disse na outra parte da live, que eu tava caminhando buscando algo, mas eu não sabia exatamente o que era, né? E esse buscador. E aí até a gente tinha comentado antes, numa das nossas conversas, sobre propósito, né?
O que você acha sobre o propósito? Eu lembro que eu te pergunto, porque você falou algo muito bonito, e eu gostaria que as pessoas também pudessem ouvir, né, sobre a sua opinião, sobre propósito. Porque muitas das pessoas que estão caminhando, ou que estão indo para a Índia, indo para ashras, entrando, né, nesse mundo de muita introspecção, uma das perguntas que eventualmente vem é sobre o propósito, né? Qual que é o meu propósito aqui na Terra? O que eu vim fazer? Qual que é a minha missão? Conta pra gente um pouquinho dessa sua opinião. O que você acha que é o nosso propósito? A minha experiência de propósito, na verdade, eu acho que eu fiquei bem consciente do meu propósito recentemente. Porque, assim, propósito a gente acha que é uma coisa muito grande, significativa, importante, né? E a gente tem várias ideias, vários sonhos, várias missões, tem a missão de vida, enfim, né? Essas coisas que todo mundo tem. Essas indagações, essas interrogações. Quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, qual é o meu propósito, porque eu estou aqui, qual é o meu dom, né? E assim vai. Só que para mim nunca ficou muito claro, né? Eu nunca tive muito claro para mim qual era o meu propósito, né? Mas ao mesmo tempo, nunca me preocupei muito com isso, sabe? Porque uma aprendizagem que eu tive na Índia é que o que você não entende, não adianta você ficar querendo entender. Porque a mente, ela só vai te enrolar, né? Então, o que eu não entendo, eu deixo meio de lado. Não, isso aqui eu não entendo agora. Nesse momento da minha vida, eu não entendo isso, né? E não me preocupo. E vou fazendo as coisas que eu entendo, né, que eu acho legal, né, que fazem sentido para mim, né? Então, nunca me preocupei muito. Mais recentemente, foi vindo esse negócio do propósito. Qual é o seu propósito, né? E eu não sei, não sabia, né? Eu não sei qual é o meu propósito, né? Mas eu comecei a ficar preocupado com o meu propósito, né? Qual é o propósito? Aí começou a ver, sabe aquela coisa né, de toda vez, qual é o propósito? Você tem que ter um propósito, não é possível, não tem propósito, né? E daí eu comecei a ter essa busca do propósito e tal. E daí um dia eu percebi que o propósito, a gente fica, né, com essas coisas de ter um propósito muito importante, uma coisa, né, significativa, que vai mudar o mundo, né? A gente tem esses sonhos, né? E daí eu percebi que o propósito é uma coisa muito simples, né? Pelo menos foi essa minha percepção, e hoje eu procuro viver isso, sabe? O propósito nada mais é do que você viver o momento presente, tal como ele é, né? Então, um exemplo aqui, eu faço minha comida e eu lavo louça. Lavo muita louça. E lavar louça, ninguém gosta de lavar louça, né? Quando você está lavando louça, a mente está em todo quanto é lugar, menos na louça, né? E eu comecei a aceitar, né? E várias outras coisas, eu tenho um chalé, eu arrumo um chalé, são coisas assim do dia a dia, né? Eu comecei a aceitar tudo. E eu comecei a perceber que a partir do momento que você aceita o momento presente, né? Esse momento presente se propõe. É simples, é muito simples. O que você está fazendo, não importa o que, você aceita, se coloca inteiro, eu estou 100% aqui presente, né? E eu estou vivendo o meu propósito. Meu propósito é esse, né? Então eu percebo que quando você começa a viver assim, é um propósito simples, é um propósito que traz interesse, que traz a presença, que diminui a ansiedade. Hoje eu não tenho mais ansiedade, eu não quero mais saber como é o propósito. É isso, eu estou vivendo e observando. E eu acho muito legal isso. Consciência, né? Na Exatamente. verdade, é um processo de consciência, né? A gente está consciente de tudo que está acontecendo, aceitar. Esses dias, para mim, veio muito a palavra aceitação, porque se você aceita, né, você já tá é um passo, você não reclama, você não briga com a vida, você aceita. É isso que veio para mim, né? Eu vou aceitar, vou fazer o meu melhor, vou procurar estar presente, colocar amor no que eu estou fazendo, é muito importante, né? Então, e assim então hoje o meu propósito é a presença, né? É conseguir trazer a presença para todo momento. Por exemplo, nós estamos aqui, conversando nessa live, eu estou 100% aqui, eu não estou pensando o que eu vou fazer amanhã, né? As contas que eu tenho que fazer amanhã,
as tarefas que tem que fazer amanhã, né? Aquelas, sempre assim, a gente tem essas, né, essas preocupações que não tem que contar, não sei, não, eu tô aqui. Então, sempre buscar trazer essa atenção para o momento presente, né? Sim, isso vai de encontro muito com o que eu vi uma vez a Monja Coen falando, que é sobre que o nosso propósito pode mudar também, né? Então, o nosso propósito agora, nesse momento, é a nossa live que a gente está falando aqui. Depois a gente pode, o nosso propósito pode ser cuidar do nosso gato, do nosso animal de estimação e alimentá-lo. Porque se a gente não alimentar, o animal vai ficar com fome e vai morrer ali. Então, o nosso propósito naquele momento é alimentar o animal de estimação. E assim vai. Então, acho que as coisas começam a ficar mais leves também, né? Quando a gente encara o momento presente como o nosso propósito, como a nossa missão, né? É verdade. A Monja Coen, ela, enfim, é grande sabedoria, né? Ela tem várias coisas que... Então, quando ela fala que o propósito é esse, nesse momento, por que ela fala isso? Porque a gente aprende, a minha experiência no mundo da meditação, na prática da meditação, é que você vive a experiência da impermanência, né? Então, tudo é impermanente. Então, se tudo é impermanente, propósito é impermanente, né? Você, nós, tudo que está acontecendo é impermanente, tudo está mudando, mudando, mudando. Então, a natureza das coisas é mudança, né? Então, se tudo é mudança, propósito é mudança, propósito é aquele, né? O propósito é aquele seu momento. Eu estou vivendo esse momento, meu propósito de vida é esse, né? Então, é isso. E quando você começa a aceitar, a entender, incorporar isso na sua vida, a sua vida flui, né? Mas é um processo, não é fácil, né? É muito difícil, muito difícil. Isso aí é um processo árduo, é um processo muito, sabe? É muito, e é muito lento normalmente, né? Esse processo Exato. é Do muito, né? despertar, né? Você às vezes fica andando em círculo, às vezes você anda para trás. Com certeza. E não tem atalho. Às vezes você fala, não, eu vou pegar um atalho. Não tem. Não tem. Às vezes você acha que você pegou um atalho, mas você deu um beco sem saída. Você tem que voltar tudo. E aí, parafraseando o caminho de Santiago, né? Porque às vezes a gente tem as setinhas para seguir. A gente fala, não, acho que esse daqui vai. E aí, quando você vai ver, você tem que voltar tudo para você errou o caminho, você tem que ir de novo. É verdade. E, gente, se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, Ale, tem mais alguma coisa que você queira falar? Alguma coisa que você queira pontuar? Conta você a sua experiência. Você tem uma experiência muito bonita, né? Você foi para a Índia, eu sei que você foi fazer yoga, né? Fez yoga. A minha história de Índia... Oi? De yoga, né? De professora, isso. né? Bom, Então, a minha acho história... bem interessante, né? Que acho que é legal as pessoas. Ah, legal. Bom, a minha experiência de Índia, eu falo que não fui eu que escolhi a Índia, foi a Índia que me escolheu, porque eu nem imaginava como era a Índia, eu não sabia nem como era a Índia, assim, não tinha noção, né? Nada sobre Índia, eu nunca tinha, né, ouvido falar muito. Tinha uma ideia, mas na verdade não tinha ideia, né? E aí, quando como eu falei na outra live, no momento onde eu estava no escritório, trabalhando com moda, e aí eu vi que não era muito aquilo, né, que eu estava querendo, que a minha alma queria algo diferente. E aí foi quando eu consegui falei, eu quero ter uma experiência profissional fora, mas eu não sabia onde, nem como viabilizar isso, porque eu achava, né, essa coisa de viagem, de trabalhar fora do país, era algo que não era possível, era algo muito distante. E aí foi quando eu consegui um trabalho pela IESEC na Índia. E aí foi uma vaga que surgiu. Falei, tem essa vaga aqui na Índia e tal. Fiz o processo seletivo, passei. E aí falei, tá bom. É uma oportunidade que apareceu, vou. Mas assim, sem muito pensar. Eu não pensei muito. Eu queria, o que eu sabia que eu queria era realmente essa experiência profissional fora do país. Mas podia ser qualquer lugar e apareceu a Índia. E aí foi onde eu tive contato, e aí foi onde eu descobri um universo muito novo, mas a princípio foi muito pro lado profissional, então a parte da espiritualidade, né, da meditação, não era algo tão forte para mim naquele momento, porque eu estava muito focada ainda em trabalho, matéria, né, sistema, muito condicionada a isso. E aí, durante a minha vivência, experiência na Índia, me abriu esse leque de possibilidades para um mundo que eu desconhecia muito.
E foi lá na Índia que eu tive o contato com a meditação. Então, eu fiz meu primeiro curso Vipassana na Índia, em Jaipur. E aí, quando eu entrei em contato... Oi? Dhammatali. O Dhammatali. Jaipur é Dhammatali, que significa o lugar de Dhamma. Olha, e Dhamma é caminho, né, Lê? Lugar de Dhamma, hein? Olha, profundo, hein? Profundo. Lindo isso, hein? E obrigada até por isso, porque eu não tinha me tocado, é verdade, que lindo. E foi onde eu comecei essa jornada mesmo de interna, né? De olhar para dentro, para o meu inconsciente. Aprendi, eu comecei, né, aprendendo um pouquinho de meditação ainda muito no começo. Doía tudo, minha mente não conseguia focar em nada, dias ótimos de meditação, outros, né, ruins, como ainda é hoje, né? E aí teve um momento também onde eu tive contato com o yoga pela primeira vez. Então, o dono da casa onde eu morava numa república, ele me ensinava yoga todos os dias no terraço da nossa casa. E foi onde eu tive o primeiro contato com esse universo. Mas voltei, depois mudei para Argentina, voltei para o Brasil. Mas a Índia, sempre fiquei, né, com esses ensinamentos da Índia de resiliência, de abertura para o novo, de pensar um pouco fora da caixa, porque a Índia é um mundo à parte, assim, né? É um universo muito particular, assim. Quando você acha que já viu de tudo, vai para a Índia que você não viu de tudo. E é muito louco isso lá, né? E sempre ficou esse, né, esse gostinho de quero voltar para a Índia, mas ano passado eu iniciei uma jornada de volta ao mundo, onde fui para vários países fazendo trabalhos voluntários, ajudando meninas que foram abusadas em ONGs. E nesse momento, quando eu sofri meu acidente, voltei, né, para o Brasil e fiz o caminho de Santiago. No caminho de Santiago ficou muito claro para mim. Eu não tinha um roteiro, né, a seguir, então eu falei, o que eu vou fazer depois do caminho de Santiago? Eu não sabia. Mas aí me veio muito forte que eu tinha que voltar para a Índia. E foi quando eu retornei, né? Fiquei 3 meses lá e me veio muito forte o chamado para fazer o curso de yoga, que era algo que também eu estava ainda muito, né? Não sabia onde estudar, não sabia nada. E aí eu estava na França, eu fiquei 1 mês e meio na França, e nesse período que eu estava na França, eu falei, onde que eu vou estudar? Faltava pouquíssimas semanas, sei lá, 2, 3 semanas para eu me mudar para a Índia, que era o que eu tinha me proposto a fazer, mas não sabia onde, não sabia onde eu ia dormir, não sabia nada. E aí eu falei, vou meditar. Vou meditar porque é a única coisa que eu posso fazer nesse momento. Aí eu falei, meu Deus do céu, comecei a meditar pedindo quase que uma intuição divina, né? Assim, com a intenção de vir uma inspiração divina. E aí eu meditei, nem foi muito, foram 30 minutos, eu me concentrei com todo o meu coração nessa intenção. Aí eu falei, bom, acho que agora tá bom. Bem assim, despretensiosa mesmo. Aí eu peguei meu computador, aí eu abri o site, né, o Yoga Alliance, onde tinham todas as escolas. Comecei assim, dei um scroll na página. Falei, não é nenhuma dessas escolas. Aí fui para a segunda página, eu olhei uma fotinha micro desse tamanho, falei, é essa escola. E aí eu tinha certeza que era aquela escola, sem pesquisar muito. E depois eu vi que, né, era uma escola muito boa, e onde meus colegas da sala ficaram meses buscando e escolheram essa escola como a melhor. E para mim, então, foi muito de intuitivo, assim. Então, a Índia aconteceu, e aí eu me formei como professora de yoga, mas a Índia, de certa forma, foi muito intuitiva, assim, né? Foi um olhar muito para dentro, desde o primeiro contato, que ainda não consciente, que quando surgiu a oportunidade de Índia, eu podia falar, não, né, Índia, mas eu resolvi, então eu fui muito... A Índia, para mim, surgiu de uma forma muito intuitiva, não foi algo muito pensado, assim. Legal. Eu acho que essa maneira que você chegou lá é a melhor maneira de viajar. Porque quando a gente viaja, eu fui para a Índia fazendo planos, né? Eu queria fazer a Índia inteira, fazer um círculo na Índia. Eu cheguei lá e mudou tudo, né? Então, às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida fazendo planos, e nada acontece, né? Eu vejo também quem viaja, eu encontro muita gente viajando que tem muito plano, né? E daí a pessoa já fez plano, já fez reserva, já está, sabe, engessada. Então, se aparece um lugar legal para ir, ou se naquele lugar que a gente está tá legal, ela não pode ficar mais tempo, porque tem que ir para o lugar seguinte, já tem reserva, entendeu? Então, essa maneira que você falou, eu estava fazendo o caminho de Santiago.
E daí lá ali eu tive esse insight, né? Tive essa intuição que eu devia ir para a Índia, né? E daí você começou a se mover nessa direção, né? Então acho que quando a gente se move com essa baseada na nossa intuição, é muito importante. As coisas fluem, na verdade, né? As Foi de coisas uma fluem. forma absurda, né? Aquilo que a gente falou, que você comentou do coração, né? Do core, né? Que a gente, né? É a voz do coração, né? Quando a gente consegue escutar essa voz e se guia através dessa voz, o universo conspira, né? Eu lembrei de uma coisa agora. Eu tinha falado para você naquela, quando você contou a sua história de Santiago, e você ficou ali na sarjeta, literalmente na sarjeta, com as bolhas Se do for. corpo, aqueles cinco pessoas que chegaram, e daí eu falei que eram seus anjos, né? Por que eu falei aquilo? Porque a minha história, que eu acabei ficando na Índia, aconteceu tudo isso, foi que eu conheci esse alemão Matheus. E esse cara, agora lembrando mais um pouquinho, quando a gente estava em Srinagar, na Caxemira, porque assim, a gente já era meio fora de temporada, e daí os caras grudavam na gente, porque não tinha muito turista, né? E a gente era, né? Tava ali e tal, e eles grudavam para querer levar os lugares dele, né? E teve um cara que grudou na gente nem carrapato, sabe? Ele que acabou nos levando pro barco, onde ficou. Uhum. Mas a todo momento a gente saía e os caras grudavam na gente, queria vender as coisas. E eu não tinha muita paciência. Eu saía batido, saía andando, e o Matheus ficava conversando, tá? Ficava conversando, tá? Fala, Matheus, esse cara quer dinheiro, quer levar a gente, vamos, né? Vamos embora, né? E tal. E ele sempre tinha maior paciência de escutar, de falar com as pessoas e tal. E eu não tinha. Mas aí foi, né? E a gente foi convivendo assim, tudo bem, né? E daí se passou muito tempo, né? Que caiu uma ficha para mim, né? Caiu a seguinte ficha. Quem é esse cara, né? Daí esse cara, ó, vai ver, o nome dele é Matheus. Ele tinha o cabelo assim, encaracolado, loiro, né? Daí eu comecei a ver que era um anjo, cara. Que anjo? É o anjo que a vida colocou para mim naquele momento e que mudou minha vida, né? Sim. Esse anjo que veio, que a vida trouxe, né? Que eu fui para Caxemira, de lá fomos para o Ashna, que daí começou toda a minha história em Rishikesh, entendeu? Então ficou muito claro, é um anjo, né? Depois eu comecei a pensar esses detalhes que eu falei para você agora, né? Da Caxemira e tal, Uhum. personificação de um anjo, sabe? Mas eu acho interessante você falar isso, porque às vezes aparecem muitas pessoas na nossa vida que a gente não está atentos, né? Então, eu acho que esse movimento de realmente de expansão da consciência ou de observação vem muito também de estar atento ao momento presente mesmo, né? De você estar atento e aberto aos sinais do momento presente. Eu acho que a Índia nos mostra muito isso também, né, Ale? Eu acho que de estar em alerta o tempo todo, porque eu acho que tem uma coisa ali que é assim, você tem que estar o tempo todo vendo se não tem carro vindo, se não tem gente, se alguém não quer te tirar de extorquir, quer comprar alguma coisa de você, ou enfim. Então o tempo todo você é muito estímulo. Então eu acho que consequentemente isso faz com que a gente fique mais alerta também. Você sente isso? Então, a Índia é uma grande aprendizagem, né? O que eu vejo da Índia é que a Índia é o berço das civilizações, né? Então, eu falo sempre para todos os meus amigos, os buscadores que a gente encontra aqui, porque lá você bebe na fonte, né? Então, ali os mestres, os gurus, os sadhus, né? Por exemplo, você, nós somos filtros, né? Nós bebemos lá e agora nós estamos falando para as pessoas, né? A nossa experiência com os filtros dos nossos condicionamentos mentais. Exato, é verdade. E lá você tem muito mais chance de beber na fonte dos grandes mestres, né? E tudo mais. Então, a Índia, ela é assim, e uma grande aprendizagem que eu tive lá foi
que eu comecei a viver, estava vivendo nesse ashram, e estava tudo bem, né? Estava tudo fluindo, muito, tá? E daí eu comecei a perceber e a minha mente queria sair de Rishikesh. A minha mente falava assim, meu, você tá louco? Você veio aqui para a Índia, né? Para dar um rolê, conhecer, passear e tal, e tá aqui. Você está aqui, né, enfurnado em Rishikesh, não conheceu nada, né? Só que eu estava bem, mas a mente perturbava. Nossa, começou a perturbar. Queria sair, queria viajar, queria ir para outro canto. E daí eu falei para ela, eu não vou sair daqui. Não adianta ficar falando, né? Você está perdendo seu tempo. Eu só vou sair daqui quando a minha intuição, a minha voz, o coração falar. Então não adianta ficar falando, é perda de tempo, pode parar, né? E daí eu acho que, sabe, porque eu acho que às vezes eu vejo assim, a gente tem que ser meio duro, tem que ser firme, né? E eu tenho umas conversas comigo mesmo, né? Conversando com a minha mente, eu conversando comigo mesmo. Umas conversas de dar dura, eu falo, meu, para, né? Para, não é assim, eu não vou. E daí ela deu uma acalmada. E nisso veio para mim a meditação Vipassana. E daí eu comecei a perceber que eu não fazia nada, né? Eu só tinha que acalmar minha mente e que tudo vinha para mim, sabe? Uhum. E veio, a meditação Vipassana chegou para mim da seguinte forma, eu queria ter feito, né? Queria fazer em Dharamsala, mas era inverno, estava muito frio, né? E daí eu falei, não vou. E daí já tinha meio que desistido. Eu achava que só lá que tinha, não sabia que tinha lugar. E daí eu estava, nessa época, eu estava com a Casey, que é uma canadense, enfim, a gente começou a ficar junto, nós acabamos alugando um espaço lá para morar e tal. E daí ela tinha uma amiga que tinha acabado de chegar de um retiro Vipassana em Dehradun, que estava 1 hora. Legal. 1 hora na Índia. 1 hora na Índia é que nem você ir daqui na esquina, né? Eu falei, não, eu vou pra lá. E no momento seguinte, já fiz inscrição, na semana seguinte eu já estava sentando. E essa meditação, para mim, quando eu saí, eu tive a sensação de que eu tinha encontrado o que eu estava procurando, né? Aquela sensação, assim, achei o que eu estava procurando. E daí que eu comecei a perceber exatamente isso, que eu não precisava fazer nada, né? E que a existência trazia tudo para mim, né? Então isso, em Rishikesh, a vida lá, a gente, porque era assim, você começa a entrar nesse mundo, esse mundo para mim não existia até então, né? Esse mundo de dentro, de busca espiritual, esse mundo de autoconhecimento, e só que lá tá todo mundo, assim, são os buscadores, né? A Rishikesh, segue os buscadores. Rishikesh é a capital de yoga do mundo, né? Então, lá, eu costumo falar assim, que é um play center de prática. Eu quero voltar aí. Eu fiz uma yoga que foi muito legal, chama Laughing Yoga, yoga da risada. Tá? Eu só dá risada. Só fica dando risada. Meu, é muito legal, sabe? Então tem umas coisas assim, que Acro Yoga, você vai fazer, né? Yoga. Tem de tudo. Tá tudo quanto é gosto. É um play center. E daí eu comecei a perceber que eu estava bem, e lá é muito fácil, porque tá todo mundo vibrando, mais ou menos, né? É verdade. Todo mundo entende o que você está falando, e é fácil. Eu achava fácil. Nessa vida de acordar 4 horas da manhã, meditar, fazer yoga, porque todo mundo fazia mais ou menos a mesma coisa, né? Sim. Assim que funcionava, né? Então, essa vida era fácil lá. Mas eu sempre pensava, a hora que eu voltar para o Brasil, como é que vai ser, né? Primeiro, como é que eu vou explicar essa experiência para minha família, para meus irmãos, para meus amigos, né? Então, eu estava participando de um satsang do Prem Baba. E satsangs do Prem Baba era uma catarse, né? Era uma loucura. O que é satsang? Conta pra gente. Satsang assim, tipo uma fala de um guru, né? Ou seja, uma pessoa que já está no nível espiritual mais, já está, né, vibrando em frequências mais elevadas e tal. E basicamente o satsang, no meu entendimento, é assim, a palavra do coração, né?
Então o cara, às vezes ele entra no satsang e ele não fala nada. Não, hoje eu não estou inspirado, vamos cantar, ou vamos ficar em silêncio, vamos meditar, né? Porque não é, né? Nós estamos mudando a todo momento, né? Sim. Não é sempre que você tem inspiração, não é sempre que vai vir a voz do seu coração, né? E o satsang é bem isso, Total. né? Sua intuição, você fala do seu coração, né? Você não fala da sua mente, né? Lógico que existe um processo mental, consciente, Claro. vem lá de dentro, então ele é muito verdadeiro. E para mim foi assim, foi uma experiência muito forte, muito que realmente me trouxe muito entendimento de tudo, sabe? Porque eu tinha vários questionamentos, né? E eu via que o que eu pensava era muito diferente do que a maioria das pessoas pensavam, né? Então eu era um anormal, estava fora da normalidade, me questionava muito. Eu falava, será que eu tô louco? Será que só eu que tô certo, tá todo mundo errado? Né? Aquelas coisas, aquelas dúvidas, aquelas interrogações que a gente tem na cabeça. E quando eu comecei a participar desse satsang, vieram as respostas, né? Então, para todas essas minhas perguntas, essas minhas questões, né, vinha resposta, tudo, né, as falas que tinha, e eu comecei a ter um entendimento mais profundo de tudo isso aí, né? Eu comecei a perceber que eu não estava louco. Muito pelo Mas contrário. quando você fala em loucura, tem até um episódio interessante que eu acho que vale contar. Que quando eu estava na Argentina fazendo esse projeto social, eu trabalhei em um hospital público voltado para a saúde mental. Então, eram 2 pavilhões, masculinos e femininos, e eu estava muito em contato com os médicos, com os psiquiatras, com os psicólogos, e a gente tinha reuniões. Eu, por ser voluntária, participava das reuniões junto ao time de psiquiatras e psicólogos. E aí a gente fez uma dinâmica um dia que eu acho que ilustra bem quando você diz sobre loucura e sobre normalidade, né? Porque primeiro, o que é ser louco? O que é ser normal? E aí um dos psiquiatras, ele escreveu num papel, né, numa folha sulfite, a palavra normal, colocou esse papel no meio da roda e todo mundo em volta da roda. E aí ele começava. Quem tem cabelo curto é normal. Daí meu cabelo é curto, então eu ficava mais perto. Quem tem cabelo comprido é normal. Eu já me afastava, porque o meu cabelo não é comprido, então eu já me afastava. Quem usa óculos, quem não usa óculos era considerado normal, porque aí ficava perto. E aí, nessa de perguntas, né, simples, bobas, entre aspas, no final não tinha ninguém próximo ao papel. Todo mundo estava distante, então, ou seja, não tinha ninguém normal ali. Porque todo mundo tem um seu ponto de divergência, todo mundo tem um sentimento. Então, o que é loucura, né? O que é normalidade? Porque isso é sobre um ponto de vista, sobre uma ótica, né? Que é o que a gente até falava anteriormente. Se você faz um recorte, aquilo pode ser normal para você, porque faz parte do seu universo. Para mim, às vezes, não é normal, porque não faz parte do meu universo. Então, e esse é um pouco do nosso próprio julgamento, né? De, é normal, não é? É louco, não é? Mas sobre que ótica, né? Sobre que condicionamento mental a gente está olhando para essa situação. É verdade. Na verdade, é tudo condicionamento mental, né? Tudo é condicionamento. E daí, nesses satsangs, eu conseguia, era muito teórico, né? Era basicamente teoria, mas dava essa compreensão, né? Na teoria, porque também a teoria não resolve o problema. Essa teoria, eu até vou fazer um parênteses aqui, que acho que é bem interessante isso aqui. Isso também veio mais recentemente para mim. É uma amiga de uma amiga, ela tem já uma certa idade, e daí um dia eu estava conversando com ela, ela falou que tinha medo de cobra, né? Desde criança tinha medo de cobra. E até essa amiga minha, uma vez fez uma brincadeira com ela, de cobra e tal, só de falar. E ela brigou com a pessoa, foi grossa e tal, porque é um trauma, né, que ela tinha, ela não sabia. E daí ela estava conversando com a irmã, pelo telefone, e a irmã falou assim, uma conversa despretensiosa, falou assim para ela, você lembra aquela vez que a gente estava lá no jardim, lá no sítio do papai, não sei o quê, eu peguei uma cobrinha verde e joguei no seu peito? Você saiu correndo, chorando, e, sabe, gritando e não sei o quê. Ela falou, não lembro. Mas eu fiz isso e tal. Daí, o que aconteceu? Nesse momento da vida dela, olha, depois de anos e anos, né, ela entendeu por que
ela tinha medo de cobra. Por quê? Na infância, a irmã dela jogou uma cobra e ficou com trauma. Aquilo foi para onde? Para a mente inconsciente, né? Sim. Então, ela passou a vida inteira com medo de cobra, mas sem saber por quê. Porque a irmã não contou a história e ela não sabia. Aquilo se apagou. Ela era muito criança, né? E daí eu fiz a seguinte pergunta para ela. Falei assim, e agora você já sabe porque você teve medo de cobra. Ela, eu sei. E você perdeu o medo de cobra? Ela falou, não. Continuo com medo de cobra. Né? Então, o que foi uma grande aprendizagem para mim foi exatamente isso, porque a teoria, ela ajuda muito. Você começa a tornar-se consciente. Eu sei que eu tenho medo de cobra porque aconteceu determinada situação em minha vida quando eu era criança. Então eu tenho um trauma, então isso me causa um medo. Mas não resolve o problema, né? Total. O que resolve o problema? É a prática, né? E é a prática que a gente, né, nós aprendemos, nós fizemos esses retiros e tal, é de você meditar e de você acessar sua mente inconsciente, que está tudo no inconsciente, né? À medida que você vai acessando a sua mente inconsciente, você vai na causa dos problemas, né? Você pega o mal pela raiz e tira. E a partir do momento Começa, que você... eu acho que não sei se seria tirar, mas a gente começa a dissolver, né? Que é um Né? processo, não é um simples tirar. Só que essa raiz, ela é muito profunda às vezes, né? Eu percebo isso na minha experiência, né? E às vezes eu tenho situações que falei, eu resolvi isso, mas na verdade você não resolveu. Você tira a parte maior da raiz, né? Mas sempre, a raiz ela é radicular, né? Ela vai, ela tem, e ela sempre fica um pouquinho, mas aí a sua vida muda muito, porque já não é tão forte, tá? Já é menorzinha e tal, e quando vem você já consegue segurar a onda, porque antes você não segurava a onda. Então veio a raiz da cobra, que é o nosso exemplo. Ela tirou a parte maior, é o core da raiz, ficou ali uns raminhos. Então ela já ela ainda vai ter medo, mas ela já consegue lidar, já aceita as pessoas falarem, entendeu? Então você muda, né? Você consegue, né? Pouco a pouco você vai até uma hora que você dorme com a cobra. É verdade. E, Ale, pra gente fechar aqui, o que você deixa de mensagem pro pessoal? Se alguém tiver algum comentário ou pergunta, é só deixar aqui. Muito obrigada primeiro, né, pelo convite, por essa live. O Ale me mandou mensagem, falou que queria fazer. Então, muito obrigada, porque é uma honra. Eu sempre aprendo ouvindo você. É sempre muito legal as nossas conversas. E que mensagem final que você quer deixar pro pessoal? Eu acho que toda conversa é uma troca, né? A gente vai conversando e é tudo uma aprendizagem, né? O relacionamento é uma grande aprendizagem, né? A gente transmite, cada um transmite, né? Compartilha a sua experiência e a gente, aprendendo a escutar, a gente vai trazendo isso para a nossa vida. Algumas coisas servem, outras coisas não servem, né? Mas sempre é uma grande compartilhar de experiências, né? Agora, qual é a pergunta? Que mensagem que você quer deixar final? Um agradecimento? Não sei. Eu acho que, bom, de viagem, assim, né? De viagem, eu acho que, para mim, né? A minha viagem mudou muito. Então, eu já falo que eu já nem sou mais mochileiro, eu sou um peregrino, né? Porque quando eu viajo, sempre tem esse viés do olhar interior, né? Do autoconhecimento, ele é muito forte. Então, as minhas viagens viram uma peregrinação e não conhecer e querer ter aquela ansiedade, conhecer mais e mais lugares, não. Então, viajar bem, com outro ritmo, né? Sim. Se tá bom, se não tá, vai embora. E sempre buscando essa aprendizagem de um maior autoconhecimento. E o grande lance, assim, até a última viagem que eu fiz, que eu fui para o Sri Lanka, eu não fiz plano nenhum, né? Eu mal sabia qual era a capital do Sri Lanka. Umas semanas antes que eu fui ver que era Colombo, onde é que eu ia cair, onde é que eu ia ficar, enfim. Então, quando você viaja sem planos, né, você está presente, né? Você vai observando o que vai vindo,
E daí você vai no fluxo do que está acontecendo no momento, né? Então eu caí lá, eu tinha uma reserva de 2 dias no hostel, em Colombo, mas não tinha mais nada. Daí as pessoas me perguntavam, né, no hostel e tal, os mochileiros, para onde você vai agora? Eu falei, não sei. Você não vai, não sei, né? E daí o que aconteceu? Estava muito calor, lá tem umas montanhas, um lugar bem legal, no Sri Lanka, onde tem as plantações de chá, eles são famosos pelas, né? Teve aquela colonização britânica, né? Tem o chá Lipton, enfim. Eles têm essa produção de chá, as fábricas de chá, enfim, o que move a economia, uma coisa de exportação deles. Daí eu fui para as montanhas, estava muito calor, falei, vou para as montanhas, lugar mais fresquinho, e assim começou a minha viagem, né? E assim foi fluindo, né? E daí, indo um pouco mais além, eu acho que isso a gente traz para a vida, né? Porque se você começa a não ter planos também na sua vida, né? Porque se você começa a ter muito plano, você engessa a sua vida, né? Você ingesta a sua vida e as coisas estão acontecendo, e como você ingestou a sua vida, como você pode ter ingestado a sua viagem, já reservou tudo, já sabe o que vai fazer, as coisas vão vindo e passa batido, você não vê. Ou às vezes você vê e fala, não, mas eu já tenho esse plano, eu já quero fazer isso, já quero ir em tal lugar, eu quero já tem tudo formatado, e você fala, não vou fazer agora, vou fazer depois, só que aí você perdeu o momento, né? Tudo E eu acho que até parafraseando é aquela famosa, né? Entrega, confia, dá uma surtada e agradece. Então tudo dá certo, deixa fluir, né? Eu primeiro, eu inverto um pouco as horas. Eu agradeço, né? Porque eu aprendi assim que agradecer é uma benção. Eu agradeço a tudo, 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 tudo. Você tem que agradecer. Não interessa. Agradece, agradece, agradece. Sempre agradece. E depois que eu agradeço, eu aceito, né? E aceitar é muito difícil, né? Aceitar. Muito. Tem coisas que vêm na sua vida que você não aceita, você não quer. Mas, então eu agradeço que ela veio, eu procuro aceitar no meu, né, no melhor que eu posso. E depois, que eu acho muito importante, uma coisa que eu não tinha muito comigo, é a confiança, né? O que é confiança? É a fé, né? Então, isso nos ajuda muito a seguir, né? Se você tem confiança, se você tem a fé, porque a fé é um mistério, né? A fé a gente não explica, né? Mas você tem fé, você confia, né? E isso te dá, faz com que você continue a se mover, né? E talvez uma hora você realmente essa fé vai se transformar numa coisa que você entende ou não. Porque a fé é um mistério, né? Mas isso ajuda muito a gente se mover e ajuda na vida, né? Então, Com eu não certeza. sou uma pessoa muito de fé. E agora, Que bom! Eu acho que essa é então a mensagem final, né? do Gilberto Gil, né? Andar com fé, ou a fé não costuma falhar, né? Exatamente, gente. A gente ter fé, fé na vida, fé nos outros, né? E fé que tá tudo certo, não tem nada errado. Muito obrigada, Lê. Tem comentário aqui falando que a live vai ficar gravada, assim, então a primeira parte já subi no Instagram e a segunda parte eu vou subir agora, vai ficar gravada, e também vou subir no YouTube, então dá pra gente compartilhar depois com todo mundo. Ale, muito obrigada pelo convite. Foi uma troca muito legal, muito feliz, né, dessa troca. Muito obrigada também a todo mundo que participou da live, da primeira e da segunda parte. Muita gente passou por aqui. Então, muito obrigada a todos vocês. Bom, qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem também mandar nos comentários da própria live, que depois eu e o Ale respondemos, né, Ale? Sim, claro. E até a próxima viagem. Até a próxima viagem. Um beijo, gente. Vamos viajar né? Assim, a gente viaja na viagem dos outros, né? Também é uma viagem. Exatamente. Um grande beijo para todo mundo. Muito obrigada. Deixa eu ver que tem mais comentário, Lê. Vamos ver. Não caia, Lê. Fica aí. Essa mensagem final foi ótima, principalmente para mim, que deveria estar no caminho de Santiago nesse momento. Gente, mas o caminho é uma coisa que é muito louca. Às vezes, e é isso, né, Lê? Às vezes a gente quer muito uma coisa e às vezes acaba não sendo aquele momento. E às vezes o próximo momento é um momento vai ser tão mais especial do que aquele momento e a gente se apega, né? Então, durante o caminho de Santiago, eu conheci várias pessoas que eram segunda ou terceira vez que tentavam fazer o caminho e que não dava. O primeiro caminho ela tinha quebrado a perna, a moça.
no próprio caminho. Aí depois ela voltou. E a segunda vez foi mais especial para ela. Então é isso, assim, não é o nosso tempo, né? É o tempo do universo. Entrega e confia. Confia, o JC Brida, né? Ele queria estar Isso. fazendo em Santiago. É, E agora tá na China. Ah, Eu é? ia passar, já estava tudo certo para ir para a Ah, China, né? E para mim é uma benção não ter ido. Mas eu estava na China, estava lá encalacrado lá, né? Então a tem que gente nunca aceitar, sabe, né? É, exatamente. tem que aceitar. Não foi agora, tudo bem, né? Aceita, coloca a intenção e em um momento oportuno vai chegar, com certeza. Com certeza. Muito obrigada, Lê. Muito obrigada a todo mundo que participou da live de hoje. E um grande beijo para todo mundo. Beijo, namastê!